Descobri os valores das ofertas recusadas pelo Corinthians por Hugo Souza. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também do Palmeiras, de olho em lateral, contratado pelo Wolverhampton. Preciso te atualizar sobre o São Paulo, muito decidido a aceitar a antecipação de receitas de televisão. Para completar, Santos e Vasco querem mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro. Será que você concorda? Falo também sobre o Brasil, o terceiro país que mais gastou com contratações na janela de janeiro. E olha que o Brasil pode ultrapassar o segundo colocado muito em breve. Tem novidades também sobre o futuro de Luigi do Palmeiras. Otávio, ex-jogador do Internacional e do Porto, cogitado no futebol brasileiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícias, a primeira informação é super importante para o torcedor botafoguense. Na tarde dessa sexta-feira, Tairo Arruda anunciou sua saída do cargo de CEO do Botafogo. Peça fundamental na reconstrução do clube sob o comando de John Textor. A verdade é que o Tairo andou se desentendendo com o acionista e dono do Botafogo e a opção do Tairo foi por deixar o clube, o último que apague a luz. Incrível como John Textor tem feito mal ao Botafogo nas últimas semanas. Já José Martínez, volante venezuelano, enfim embarcou do seu país rumo a São Paulo para se apresentar ao Corinthians. Com mais de um mês de atraso, a reapresentação do elenco depois das férias foi marcada para 2 de janeiro. O Martínez teve problemas com a obtenção de um novo passaporte e de um visto de trabalho. A justificativa dele é de que a Venezuela se transformou num verdadeiro caos desde que Nicolás Maduro foi capturado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Quero contar que Maceió, atacante da Portuguesa, foi alvo de uma proposta do Craiova, time que é líder do campeonato romeno. A oferta girava na casa dos 600 mil euros. Não houve tempo hábil para o acordo e a tendência é que o Maceió participe do restante do Campeonato Paulista. A janela de inscrições lá na Romênia se encerra na próxima segunda-feira. Já Wagner Leonardo, zagueiro do Grêmio, interessa ao CSKA e a um time da Arábia Saudita. Tricolor gaúcho já afirmou que só o vende por 7 milhões de euros. A saideira do Giro de Notícias, Everaldo, centroavante que estava no Fluminense, está de volta ao Bahia. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada. O Fluminense decidiu não estipular um valor para a opção de compra. Everaldo, que com a camisa do Flu não funcionou bem. Já Otávio, meio atacante revelado no Internacional, com passagem pelo Porto, seleção portuguesa e que defendia o Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo, é alvo do Grêmio. Pedido do técnico Luiz Castro, o treinador e o jogador trabalharam juntos durante bastante tempo no Al Nassr. Você vai lembrar que no fim da temporada passada na Arábia Saudita, o Otávio acabou trocando o Al Nassr pelo Al Qadisiyah. Não é um time grande, mas está entre os médios do futebol saudita. Ele conseguiu manter seu salário extremamente alto para os padrões internacionais. O contrato só se encerra em junho de 27. E nos últimos dias a imprensa saudita chegou a afirmar que o contrato do Otávio estava sendo rescindido, que permitiria a ele ficar livre para escolher seu novo clube. Antes de gravar o vídeo, procurei o Railson, que é irmão do Otávio. O Railson assegura que está tudo normal, não tem nenhuma discussão sobre rescisão de contrato por Otávio. O que acontece é que ele, por conta de uma lesão grave, não joga desde o fim do ano passado. Ele está praticamente recuperado de lesão e a expectativa do Qadisiyah é de passar a contar com o Otávio já nos próximos dias. Em relação ao interesse do Grêmio, é real, é oficial, mas o negócio dos mais complicados por todas as condições, especialmente financeiras. Salário alto, necessidade de uma compensação financeira grande. Difícil imaginar que vai haver acordo entre as partes. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Magalu. Milhares de ofertas com frete grátis e entrega rápida para todo o Brasil. E cupons todos os dias. Baixe agora mesmo o aplicativo da Magalu que eu estou mostrando na tela. Combinado? Bora falar agora sobre Luigi, atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada.
Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luigi não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. Preciso te contar que o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais investiu na janela de contratações do início do ano. Somente a Inglaterra, com um investimento de 1 bilhão e 900 milhões de reais. E a Itália, através dos seus clubes do Calcio, com 1 bilhão e 400 mil, gastaram mais que os times brasileiros. É bem verdade que a gente pode ainda ter o Brasil ultrapassando a Itália nos próximos dias. Nesse momento, o Brasil já tem um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, já inclui nessa conta a contratação de Lucas Paquetá pelo Flamengo. John Arias está muito perto de virar reforço ao alviverde. O Palmeiras vai desembolsar 155 milhões de reais, o que faria com que a conta do Brasil chegasse a 1 bilhão 370 milhões de reais, ficando bem próximo da Itália. Como a janela por aqui só se encerra em 3 de março, ao contrário das principais ligas europeias, é natural que o Brasil assuma, dentro de algum tempo, o segundo posto no mundo entre os países que mais investiram em contratações, números que impressionam e mostram como o futebol brasileiro se reestruturou e tem feito sucesso. Só para completar, outro número assombroso. Esse 1 bilhão 200 milhões de reais investido pelo futebol brasileiro se torna ainda mais significativo se a gente comparar com os outros 9 países que compõem a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. É que esses 9 países gastaram com reforços nesse ano de 2026 apenas 152 milhões de reais. A contratação do Arias, por si só, é mais do que todo o investimento feito por clubes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, do Equador e Companhia Limitada. Bora falar agora sobre Perdigão na Brasa. Dia de jogo também é dia de churrasco. Manda brasa, é Perdigão na Brasa. Tô mostrando o QR Code da Perdigão para você conhecer todos os produtos. Não vai desperdiçar essa chance. Tenho certeza que você vai gostar. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões. Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos? Tá com ele e com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hélio Massis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hélio Massis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas.
São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina, com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante que decidiu se aposentar insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas nessa temporada 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, há anos conectando torcedores ao melhor do futebol. A Bet365 é pioneira e referência global em apostas, porque grandes jogos merecem experiências extraordinárias. Jogue com responsabilidade. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou 2 propostas por Hugo Souza conseguir descobrir os valores sugeridos por clubes da Europa. A primeira proposta chegou em dezembro. No dia 4 de dezembro, o Milan entrou em contato com dirigentes alvinegros. Corinthians, decidindo a Copa do Brasil, pediu que essa conversa acontecesse um pouco mais para frente. No mês de janeiro, o Milan apresentou uma oferta de 9 milhões de euros. Esse valor era fixo e poderia haver bônus. Corinthians descartou qualquer tipo de negociação na hora. No mês de fevereiro, para ser mais preciso, no dia 4, houve uma nova investida agora do Beşiktaş. O clube turco estava disposto a pagar 10 milhões de euros fixos, pagando o restante em bônus, atrelados à meta. Nos 2 casos, o Corinthians nem quis abrir conversas. A justificativa no timão é de que a classificação para a Libertadores da América obriga que o Hugo Souza fique no clube. O Corinthians até cogitava vender o Hugo caso não estivesse na principal competição sul-americana na temporada de 2026, com o título da Copa do Brasil e o passaporte garantido para a Libertadores. O Corinthians mudou sua ideia e só vai cogitar vendê-lo ao fim da participação na Liberta. Importante registrar que a divulgação sobre as propostas do Beşiktaş e do Milan foi feita pela OTB. Representante do atleta, eu consegui descobrir as cifras oferecidas pelos 2 clubes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Donelli foi emprestado para o Shabab Al-Ahly,
Goleiro que era reserva e não entrava em campo desde abril do ano passado. O empréstimo se encerra na metade do ano. O time dos Emirados Árabes Unidos assume 100% dos salários. A economia do Corinthians, por mês, chega a R$190 mil com impostos. Se a gente multiplicar por 5, dá para dizer que o Timão vai deixar de gastar cerca de R$1 milhão com o seu goleiro reserva. Uma boa notícia para o Alvinegro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.